Eterno Pai, teu povo consagrado, humilde entoa teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus santo, livro grande, Deus tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber. Retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os bens tesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino venha aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Amém. Essa letra, ela fala da alegria do povo congregado, né? E é uma oração para que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possam nos conduzir na adoração nesta manhã, mas a alegria do povo congregado de estarmos aqui nesta manhã. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos estar fazendo uma leitura do Salmo 19. Salmo 19, nós vamos continuar o nosso louvor através da leitura deste salmo. Salmo de número 19. Amém? Sei que para os irmãos com a máscara, né, com o item de proteção, aí vai ficar um pouco difícil, talvez, a leitura, mas eu te convido, na medida das suas forças, aí, você louvar com este salmo, também com a leitura desse salmo, a leitura responsiva do Salmo 19. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler de forma responsiva. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Aqueles que puderem assim se colocar de pé para nós continuarmos assim louvando ao nosso Deus.
Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos estar meditando na palavra do Senhor nesta manhã. Por conta de toda essa circunstância que nós estamos vivendo, os irmãos estão percebendo que o formato dos cultos está um pouco adaptados, né? Então, nós estamos reunidos nessa manhã, mas nós temos algumas orientações que nós precisamos seguir para nós podermos continuar com os nossos cultos, nosso templo aberto, né? Então, nós estamos fazendo um culto um pouco modificado daquilo que nós estávamos acostumados, mas o importante é que o Espírito de Deus ele está no nosso meio, amém? Nós cremos assim. Irmão, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos estar fazendo a leitura, vou estar fazendo a leitura, os irmãos vão acompanhar aí a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 14. Vou estar fazendo a leitura. Amém? Diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João.
Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Senhor nosso Deus, nós temos lido a Tua palavra, Senhor, e neste momento, meu Senhor, nós rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo ele possa falar aos nossos corações, que Ele venha abrir o nosso entendimento, Senhor, e Ele venha aplicar a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós vemos das mudanças que ocorreram nas nossas programações, né, os cultos adaptados, culto pela manhã, o horário que na nossa grade faz parte da escola bíblica dominical. Então, enquanto a IBD está se reestruturando para voltar também, nós seguiremos juntos aqui louvando ao Senhor, e nós não sabemos quanto tempo isso pode mudar, né, quanto tempo isso pode levar. Mas enquanto nós estivermos aqui, eu gostaria de propor para os irmãos nesses domingos algumas meditações no Evangelho de João. Enquanto nós estivermos seguindo aqui pela manhã, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o Evangelho de João, e por algumas razões bastante importantes. A primeira delas, para fortalecer a nossa fé. O Evangelho de João ele foi escrito mais ou menos 70 anos após a crucificação de Jesus Cristo, e nesse período, 70 anos depois, a igreja ela já estava melhor organizada, ela já estava melhor estruturada, mas com isso surgiram problemas também. Começaram a surgir problemas naquela igreja que estava se organizando, que estava se estruturando. E que problemas eram esses? Falsos ensinos, heresias passaram a entrar naquela comunidade de crentes. Ensinamentos distorcidos da palavra de Deus, coisas que Cristo não havia ensinado, que os apóstolos de Cristo não haviam ensinado. Essas distorções do Evangelho começaram a entrar no meio da igreja, e dentre essas heresias, uma bastante evidente é a que foi infiltrada pelos gnósticos. Esse grupo afirmava que o espírito é essencialmente bom e perfeito, enquanto a matéria é essencialmente má e corrompida. E por causa disso, segundo eles, o Deus transcendente, que é espírito, ele jamais poderia ter contato com este mundo terreno, com esse mundo corrompido, com essa matéria má, com essa matéria essencialmente má. E quando nós começamos a ler o Evangelho de João, a forma como ele estrutura essa mensagem para a igreja, as palavras que ele utiliza, vem combater então esses falsos ensinos. E ele apresenta aqui, nesse capítulo 1, não apenas um Deus que criou todas as coisas no princípio, mas um Deus que, a seu tempo, Ele mesmo toma a forma humana e desce até nós. Ele mesmo toma a forma da matéria humana e Ele habita entre nós. Ele pisa nesse chão, Ele come com pecadores, Ele toca enfermos, Ele os cura. Mas segunda razão para estudarmos aqui o Evangelho de João é para nos lembrar então de verdades fundamentais que nós nunca deveríamos esquecer. E o que nos parece é que há uma necessidade
pastoral, no sentido do cuidado, do discipulado cristão, de que sempre após um período de grande tribulação, um período de grande dificuldade do povo de Deus, há uma necessidade que ele seja lembrado de verdades fundamentais para a vida cristã. É como se momentos assim fossem ainda mais propícios para que as nossas lentes espirituais, para que elas sejam realinhadas novamente, que a nossa visão seja redirecionada novamente para o alvo que é Cristo Jesus. E nós temos exemplo na palavra de Deus sobre isso. Por exemplo, os irmãos vão se lembrar de Noé, quando ele passa aqueles dias dentro da arca, esperando as águas baixar, o dilúvio passar, as águas baixarem, e quando ele sai, então, depois daquele período da arca, ele recebe do Senhor instruções quanto ao cuidado e a preservação da vida, e Deus estabelece com ele uma aliança que vai tratar agora da continuidade do povo neste mundo. Deus dá a Noé instruções no momento que ele sai daquela arca. Um outro exemplo aconteceu, e bastante conhecido, com Moisés. Quando o povo ele sai do Egito, quando o povo atravessa aquele mar, fugindo ali do exército do faraó, que ele entra no deserto, que ele se apresenta diante do Sinai. Ali no Sinai, Deus vai passar instruções, mandamentos para o seu povo agora. Deus vai ensinar a eles como eles deveriam viver, qual deveria ser a forma que eles iriam observar suas vidas, que eles iriam observar a adoração ao Senhor, após um momento de grande dificuldade, de grande tribulação. Um outro exemplo aconteceu com Esdras e Neemias, quando o povo de Deus é autorizado a voltar do cativeiro, a voltar para suas terras. Eles então restauram o templo, eles reconstroem as cidades que tinham sido destruídas, e diz que o povo se reúne todo, e diante daquela congregação é lida a lei do Senhor para eles, é lida toda a lei do Senhor para aquele povo que estava reunido, e diz que todos choravam ali. Então os irmãos percebem que após momentos de grandes dificuldades que os crentes enfrentaram neste mundo, o povo de Deus, ele sempre é chamado, ele sempre é atraído novamente para um reencontro, não apenas comunitário, como nós estamos aqui nesta manhã, mas também um reencontro com instruções da palavra de Deus, com verdades da palavra de Deus, que nós não deveríamos esquecer, que nós devemos relembrar, nós devemos fortalecer nas nossas vidas. É como se soldados feridos na batalha, soldados machucados durante a batalha, eles pudessem retornar com vida do combate, e antes de voltarem para as suas vidas comuns, eles são ali tratados, eles são recuperados, eles têm seus membros sarados, suas forças restauradas, para então eles seguirem adiante. Nós estamos vivendo dias assim, nós estamos vivendo dias que, após tanto tempo fisicamente distantes da casa do Senhor, por mais que a igreja, os irmãos estivessem estão se esforçando para nutrir espiritualmente os crentes, mas nós sabemos que há uma necessidade de estarmos na casa do Senhor, sendo fortalecidos, sendo nutridos espiritualmente pela palavra de Deus. E somos então chamados a relembrar elementos que são essenciais para a nossa caminhada neste mundo. Mas até aí alguém pode perguntar, mas por que o Evangelho de João? E este é um terceiro motivo bastante importante pelo qual nós vamos meditar neste Evangelho. O Evangelho de João, ele é diferente dos outros 3 evangelhos do Novo Testamento. Os outros 3 que são conhecidos como evangelhos sinóticos. Essa palavra sinóticos, ela quer dizer que eles foram construídos pelo mesmo campo óptico, pela mesma visão. Então, Mateus, Marcos e Lucas,
escrevem sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus, por um campo de visão semelhante, mas João se difere de todos eles. João fornece elementos que os outros não forneceram, ele vai dar detalhes que os outros não contaram, ele vai demonstrar uma apresentação e admiração da pessoa de Cristo, da divindade de Cristo, como nenhum outro fez. E isso não é surpresa quando nós lemos a Escritura. João era um daqueles discípulos próximos de Jesus, que acompanhavam Jesus bem de perto. João tinha detalhes sobre a vida de Cristo, sobre a pessoa de Cristo, que outros não tinham. João tinha conhecimento de Cristo que outros não tinham. Ele acompanhava Jesus de perto. Ele foi aquele que se reclinou sobre o peito de Jesus. Ele foi aquele que, na hora da crucificação de Cristo, ele esteve ali ao lado, junto com Maria, mãe de Jesus. João tinha detalhes, ele tinha experiências, ele tinha informações sobre quem é Jesus, que os outros evangelistas não contaram. Então, João podia dar detalhes espetaculares sobre a vida de Cristo e nos enriquecer também com ensinamentos profundos, a fim de que não apenas conheçamos quem foi Jesus, mas para que também nós pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, nós recebêssemos vida no seu nome. É com essas palavras que João, ele vai fechar o seu evangelho. Ele escreve o seu evangelho para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, nós possamos receber vida eterna no seu nome. E é por causa desse perfil de escrita que João adota, que geralmente esse evangelho, assim como os Salmos, ele é adotado como uma ferramenta de evangelismo. Geralmente, a pessoa que está sendo evangelizada, que está sendo discipulada, geralmente o evangelho de João é o primeiro contato com as escrituras que ela tem. Se você já evangelizou, se você já foi evangelizado, provavelmente você utilizou o evangelho de João ou você recebeu uma literatura do evangelho de João. João consegue concentrar de maneira profunda verdades doutrinárias fundamentais para a nossa fé, e esse vai ser o nosso propósito, então, nesses domingos, enquanto nós estivermos aqui com os irmãos que puderem participar com a gente. E nesse texto que nós lemos, João ele vai apresentar 3 verdades essenciais sobre Cristo, sobre a glória de Cristo, sobre a glória de Cristo que está no meio do seu povo. E a primeira verdade fundamental que João ele vai apresentar é sobre a eternidade de Jesus Cristo. Acompanhe comigo o versículo 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, João coloca Jesus Cristo no começo da eternidade, chamando ele de verbo ou de palavra. A palavra estava lá no princípio, a palavra estava com Deus, e ele era o próprio Deus. E é interessante quando a gente observa na nossa cultura moderna, expressões como essa, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, talvez não tenha tanto peso, talvez não tenha tanto significado para os nossos dias, mas os irmãos aí que têm um pouco mais de experiência de vida, vão se lembrar que alguns anos atrás não era assim. Alguns anos atrás, a palavra dita, aquilo que você falava, tinha um valor muito importante. Se você ia em algum comércio do seu bairro
e não tinha ali o dinheiro para pagar naquele momento, você dava a sua palavra que você viria em tal dia pagar. E a sua palavra tinha um valor, aquilo tinha um significado, aquilo tinha um peso muito importante. E assim era também para aquela comunidade de crentes que João estava escrevendo, tanto para judeus quanto para os gentios, os não-judeus. Essa era uma expressão que eles conheciam bem. Se em muitas coisas a cultura deles não batia, não se conversava, na questão da palavra, tanto judeus quanto gentios, eles davam importância a isso. A palavra dita é algo de muito valor. O verbo dito, o verbo pronunciado, é algo que tem um peso muito importante. Os irmãos podem se recordar, por exemplo, da história de Jacó e Esaú, Gênesis. Quando Jacó ali, ele de forma astuta, ele engana o seu irmão, ele engana o seu pai para tirar do seu irmão a bênção do primogênito, os direitos do primogênito. Então ele engana o seu pai e recebe a bênção no lugar do seu irmão. E quando Esaú fica sabendo disso, ele se desespera, ele corre ao encontro do seu pai para contar toda a verdade para o seu pai, dizendo que o irmão mais moço tinha enganado aos dois, tinha tirado o direito que era do primogênito. E Isaac, mesmo sabendo disso, mesmo tomando ali conhecimento de que havia sido enganado pelo filho mais moço, ele diz que não havia mais o que fazer, não tinha mais jeito de voltar atrás. A palavra já tinha sido dita, a palavra já tinha sido pronunciada por Isaac. Não havia mais volta. Quando a palavra é dita, há uma importância nisso, não tem mais como voltar atrás. Então, João, ele vai apresentar algo que aquela comunidade de judeus e de gentios, eles conhecem bem. A importância da palavra, a importância do verbo pronunciado. E ele vai ensinar isso não apenas num conceito humano e terreno, mas dizer que de todas as palavras ditas neste mundo, Jesus é aquela que sobrepõe cada uma delas em poder, essência e eternidade. Ele não é uma palavra, ele é a palavra. Ele não é como a palavra que sai da boca de homens corrompidos como nós. Ele é a palavra que procede do próprio Deus. Ele é a palavra da criação que agia no início de todas as coisas, porque Ele é o próprio Deus, é o que João está falando. João está ensinando para os crentes que Cristo, Ele não é finito e limitado ao nosso tempo. Cristo não é alguém que passou a existir naquela noite em Belém, naquela estrebaria, nem que deixou de existir quando subiu ao céu diante dos seus discípulos após sua ressurreição. Mas Ele é a palavra de Deus, que já falava na boca dos antigos profetas. Lá no Antigo Testamento, Ele é a palavra de sabedoria que já era exaltada nos Salmos e nos Provérbios. Ele é a palavra criadora e que já dava vida no princípio, quando Deus dizia, haja. Cristo estava agindo. Quando Deus dizia, haja, Jesus estava agindo ali no começo. Ele é aquele que pode dizer de si mesmo, então, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Jesus é a palavra que agia no princípio, que estava com Deus, que era o próprio Deus. E quando a gente viaja, então, a revelação do Apocalipse que João escreve, ele diz que ali, quando ele se encontra agora com seu amado Jesus Cristo, revestido de glória, revestido de majestade, Jesus diz para ele, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio
e o fim. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é eterno. Ele estava lá no princípio com Deus, e Ele estará na eternidade após todas essas coisas passarem. Mas uma segunda verdade a respeito de Cristo que nós não podemos esquecer é quanto à identidade de Cristo. Os versículos 4 a 10 dizem assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Então, após João falar de Cristo na sua eternidade, sobre a eternidade de Jesus, João agora apresenta detalhes sobre a identidade de Jesus. João é aquele que apresenta o Mestre, o Messias, como tendo a vida em si mesmo. Ele é aquele que tem a vida em si, é como, e também tem a luz, ele é a luz do mundo. Vida e luz são expressões que vão percorrer todo o Evangelho de João, que João vai usar bastante as expressões, ele vai colocar isso em oposição com a morte, com a destruição, com as trevas. Jesus é aquele que o Pai enviou para dar vida aos que creem. Ele é aquele que pode entregar a sua vida e tornar a reavê-la. Ele é aquele que dá vida eterna aos eleitos, de modo que nada, nem ninguém podem arrebatá-los de suas mãos. Ele tem vida, ele é a vida em si mesmo. Mas de que vida é essa que João está falando? É importante saber que vida, para João, não significa apenas uma existência do corpo e da alma. João não fala de vida como simplesmente uma existência comum, seja essa existência próspera, tranquila, festiva. Não é isso que é vida para João. Vida para João é algo superior, é algo que está ligado à essência divina de Cristo. É algo que procede do próprio Deus. Dessa forma, vida é mais do que viver, é isso que João está ensinando. Ter vida é mais do que viver, é viver eternamente. E viver eternamente é mais do que existir para sempre, porque a pessoa pode ter uma existência eterna, mas no lado da morte. Mas vida eterna para João é ter vida em Cristo, é ter vida com qualidade que não se acaba. Jesus afirmou para aqueles que o seguiam, dizendo: eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância, tenham vida plena, tenham uma vida próspera em mim, ligado em mim. Mas João vai apresentar Jesus também como sendo a luz deste mundo. E não apenas a luz que agiu no princípio da criação, quando a terra era sem forma e vazia, e o grande Deus disse: haja luz. Não essa luz apenas, mas agora Cristo é a luz que veio dissipar as trevas e o caos presente nos corações daqueles que andam distantes, daqueles que andam desgarrados. Jesus veio trazer essa luz. Ele é a luz que veio iluminar os pecadores para que conheçam a verdade e para conduzi-los no caminho estreito. Ele é a luz que veio afastar a escuridão da alma e dar sentido e propósito para aqueles que creem. Uma vida sem luz é uma vida sem direção. Uma vida sem a luz de Cristo é uma vida sem propósito. É por isso que tantas pessoas andam por este mundo sem saber a razão da existência.
correm de um lado para o outro, sem saber em quem confiar no dia de amanhã. Mas Jesus veio para clarear tudo isso. Ele veio para iluminar toda essa escuridão da alma. Ele veio para iluminar esse caminho que conduz até Ele. Mas Jesus é também a luz que veio se colocar como oposição das trevas. E veio para derrotar as trevas, a fim de que a sua glória seja manifesta. É por isso que, enquanto João, ele escreve com toda essa preciosidade, com toda essa admiração a respeito de Cristo, ele faz uma triste constatação. Ele diz que aquele que é a palavra, aquele que tem a vida, aquele que é a luz, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não conheceu o seu Criador. E o que João nos ensina então, é que mais do que apreciar a Cristo, mais do que admirar o seu exemplo e as suas obras, mais do que você olhar para a pessoa de Jesus, admirar o seu exemplo, o seu comportamento neste mundo, mais do que ter a sua conduta como modelo para a vida, você precisa reconhecer quem é Jesus. João diz que o mundo não o conheceu, mas nós precisamos reconhecer quem é Ele, nosso mundo. E João então ele vai nos ensinar uma terceira verdade que nós não podemos esquecer sobre a pessoa de Cristo, que é a objetividade da sua missão. Os versículos 12 a 14, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, ele apresenta que Jesus, apesar do seu eterno amor, apesar do seu amor sem medida, apesar da sua vontade que é incompreensível muitas vezes para as nossas mentes tão limitadas, apesar da sua compaixão sincera pelo pecador, pelo pobre, pelo oprimido, por aqueles que estão sendo enganados pelo diabo neste mundo, João vai ensinar que Jesus, ele veio até nós com um propósito muito objetivo: salvar o pecador e religá-los novamente a Deus. Essa é a missão de Cristo. Esse é o propósito pelo qual Cristo veio até nós. E essa é a maravilhosa mensagem de toda a Escritura. Deus desceu da sua glória. Ele vestiu-se de pele humana. Ele pisou o nosso chão empoeirado, o nosso chão enfermo, com todas as mazelas que nós enfrentamos aqui, para salvar a mim, para salvar a você. E como se isso já não fosse esplendidamente suficiente, Deus, ele propôs na sua glória na eternidade, através da vinda do seu Filho Jesus, adotar pecadores regenerados que creram no seu nome como filhos. Deus nos adota como filhos. Eu não sei qual a experiência paterna você tem ou você já teve na sua vida. Eu não sei se talvez a referência de pai que você possui talvez seja ótima ou talvez nem tanto assim. Talvez a relação que você possui com seu pai seja bastante próximo, ou talvez nem tanto assim. Talvez seu pai seja alguém com quem você possa conversar abertamente, possa confiar em seu socorro sempre que você precisar, ou talvez nem tanto assim.
Mas aqui está um Deus que se permite chamar de Pai, que desejou adotar você como filho, no qual você tem a melhor referência, que nunca te abandonará, em que você pode confiar abertamente. Você que recebeu a Jesus pela fé, que creu no seu nome, você pode chamar a Deus de Pai. Este é um privilégio que Ele te dá. As Escrituras afirmam na carta aos Gálatas, dizendo que Deus, Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Nós fomos adotados por Deus. E ser adotado por Deus é dizer que você recebe o direito a uma vida abundante. Você recebe o direito a uma herança celestial eterna que Ele te dá. Romanos 8 nos diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Deus te fez herdeiro de uma herança eterna, de uma herança celestial com Cristo Jesus. Mas ser adotado por Deus significa também dizer que as nossas vidas devem evidenciar agora o caráter dessa nova relação paternal. A palavra de Deus precisa ser o desejo do nosso coração. O Verbo divino encarnado, Cristo Jesus, precisa ser o motivo da nossa alegria, da nossa satisfação, da nossa adoração. A luz de Cristo, ela precisa brilhar em nós. E a vida dele precisa ser real no nosso proceder. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. A luz de Cristo precisa brilhar na minha vida e na sua vida. Deus nos adotou como filhos. Nós temos o acesso a Ele, como o de um filho tem ao seu pai. Mas o caráter dessa nova relação precisa ser real na nossa vida, na nossa existência. Por isso eu quero convidar você, meu irmão, que já foi adotado como filho de Deus, neste momento, a orar pedindo que Ele nos ajude a transparecer em nosso coração, a transparecer no nosso dia a dia, cada vez mais essas novas características, esses atributos, essas qualidades da vida e da luz. Há algo nos crentes que o mundo ele precisa enxergar, há algo em nós que esse mundo precisa ver. E talvez esteja faltando na minha vida e na sua vida resplandecer melhor essa luz, resplandecer melhor essa graça, essa glória do Filho de Deus. O mundo, ele anseia, ele geme, ele tem essa expectativa de ver a manifestação dos filhos de Deus. E aqui nós estamos, filhos de Deus, adotados pelo Pai, desejosos que essa vida e essa luz sejam mais evidentes na nossa vida. Por isso eu quero te convidar nessa manhã a fazer essa oração. Mas se você ainda não faz parte da família de Deus, ou se até aqui você pensava que todos eram filhos, mas agora você observou mais profundamente e percebeu que precisa também reconhecer Cristo de forma mais profunda na sua vida, eu quero também te convidar a orar nesse momento com fé
entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Não seja como aqueles que fecharam a porta para Jesus quando Ele veio nascer neste mundo. Não seja como tantos que o rejeitaram, que não o reconheceram. Mas sejam daqueles muitos que podem professar com alegria, como João fez aqui no seu Evangelho, no versículo 14. Nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Nós vimos, nós o reconhecemos, nós o recebemos. Fique de pé, irmão, nós vamos estar orando neste momento. Você vai orar aí do seu lugar, você vai pedir isso ao Senhor. E na sequência o grupo de louvor vai estar cantando mais uma vez conosco aqui. Nós estaremos partindo para o final do nosso culto de louvor a Deus. Mas ore ao Senhor aí de onde você está. Peça a Ele que essa vida e essa luz possam brilhar mais intensamente no seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, meu Deus, pela Tua palavra, meu Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, ou tem constrangido, Senhor, os nossos corações, ó Deus, e tem, Senhor, feito com que reconheçamos, ó Deus, aquilo que somos, meu Pai. Tua palavra de Deus, ela serve como um espelho para mostrar a nossa realidade, a nossa condição, meu Senhor. E quando nós nos deparamos com essa luz e com essa vida que é em Ti, nós só podemos nos dobrar diante de Ti, meu Senhor, e pedir, Pai, perdoa as nossas vidas, perdoa os nossos corações. Tenha misericórdia de quem nós somos, meu Pai, e que o Teu Espírito Santo venha nos edificar, que o Teu Espírito Santo venha consertar aquilo que está errado nos nossos corações, que Ele venha nos levantar, meu Deus, para que nós possamos chegar, ó Deus, com alegria e Te chamar de Pai e falar contigo, Senhor, e sentir essa relação, essa vitalidade que nós temos perto de Ti, meu Deus. Nos ajude, meu Senhor. Abençoe os Teus filhos, abençoe a Tua igreja, meu Senhor. Abençoe, Senhor, nos dando vida, Senhor, em Ti, nos ligando a Ti, Senhor, nos nutrindo, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Mas quantos ainda, Senhor, estão afastados, estão, ó Pai, sem perceber a necessidade de serem filhos de Deus. Senhor, alcança esses corações, quebranta essas vidas, meu Deus, transforma, meu Pai, e salva para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém. O grupo de louvor vai estar cantando com a igreja nesse momento. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda imaginar é me inspirar pra te dizer estou apaixonado cada vez mais por Ti, Senhor. Tu és incomparável.
leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incondicional.